O som de tecido rasgando ecoou pelo salão de mármore como um grito abafado, silenciando instantaneamente o burburinho dos garçons que finalizavam a decoração luxuosa. No centro daquele cenário opulento, sob um lustre de cristal que custava mais do que uma vida inteira de trabalho de uma pessoa comum, Clara estava paralisada. Seus olhos grandes e marejados não fitavam o chão, mas sim as mãos perfeitamente manicuradas de Helena, sua sogra, que segurava os pedaços destruídos do que, segundos antes, era um véu de noiva antigo e delicado. Não era apenas um pedaço de pano, era a única lembrança física que Clara tinha de sua mãe, falecida quando ela ainda era um bebê. Helena soltou os trapos de renda amarelada com um desdém que gelou a espinha de quem assistia de longe. O tecido flutuou lentamente até o chão polido, pousando aos pés de Clara como um animal ferido. A matriarca da família Bittencourt, envolta em um vestido de seda dourada que gritava poder e dinheiro, deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Clara, com um sorriso cruel e calculado nos lábios pintados de vermelho sangue. O cheiro de seu perfume francês, enjoativo e forte, invadiu as narinas da jovem órfã, misturando-se ao cheiro do medo e da humilhação que emanava de seus próprios poros. Helena ergueu o queixo, olhando Clara de cima a baixo, com aquele olhar que transformava pessoas em insetos. A voz dela saiu baixa, mas cortante como vidro moído, projetada para ferir a alma, não apenas o orgulho. Ela disse que avisou que naquela família não havia espaço para o lixo que vinha da sarjeta, e que aquele véu imundo cheirava a mofo e pobreza, algo que ela jamais permitiria que tocasse o altar de sua família sagrada. Clara sentiu o coração bater na garganta, uma dor aguda no peito que a impedia de respirar. Suas mãos tremiam ao lado do corpo, lutando contra o impulso de se agachar e recolher os restos da memória de sua mãe. Mas ela sabia que, se curvasse agora, jamais se levantaria novamente. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos saltos agulha de Helena se afastando, vitoriosa, como se tivesse acabado de esmagar uma praga. A injustiça daquele momento não estava apenas na destruição do véu, mas na certeza absoluta que Helena tinha de que o mundo lhe pertencia, e que Clara era apenas uma intrusa temporária, prestes a ser descartada. O que Helena não percebeu enquanto virava as costas para admirar os arranjos de orquídeas brancas foi a mudança sutil no olhar de Clara. As lágrimas que ameaçavam cair secaram, substituídas por um brilho estranho, antigo e doloroso. Uma pergunta pairava no ar pesado daquela mansão secular. Até quando a bondade suporta a maldade antes de se transformar em justiça? As horas que antecederam a cerimônia se arrastaram como uma tortura lenta e meticulosa. A mansão Bittencourt, uma fortaleza de arquitetura colonial cercada por jardins labirínticos, parecia rejeitar a presença de Clara. Cada quadro na parede, retratando antepassados de olhar severo, parecia julgá-la. Clara foi confinada a um quarto de hóspedes nos fundos, longe da suíte principal, onde as noivas tradicionais daquela família se arrumavam. O quarto era pequeno, frio e mal iluminado, um contraste brutal com o restante da casa que brilhava com a luz do sol da tarde. Ali, sentada na beirada de uma cama estreita, Clara tentava consertar o que restava de sua dignidade. Ela não tinha maquiadores famosos ou estilistas ao seu redor. Apenas sua melhor amiga, Lúcia, uma jovem simples e leal, que tentava conter a raiva enquanto penteava os cabelos longos e escuros de Clara. Lúcia sussurrava palavras de conforto, dizendo que Ricardo amava Clara, que o amor deles venceria aquela bruxa velha. Mas Clara sentia o peso da realidade esmagar o romantismo. Ricardo, o noivo, herdeiro da fortuna, era um homem bom, mas fraco diante da mãe dominadora. Durante toda a semana, ele prometeu proteger Clara, mas sempre que Helena levantava a voz, ele se encolhia, tornando-se novamente um menino assustado. A dor de Clara não era apenas pela crueldade da sogra, mas pela ausência de defesa do homem com quem iria se casar. Ela se sentia sozinha, uma órfã no sentido mais profundo da palavra, sem pai para levá-la ao altar, sem mãe para enxugar suas lágrimas,
prestes a entrar em uma cova de leões vestida de branco. Lá fora, o som de carros de luxo chegando no cascalho da entrada anunciava o início do espetáculo. A elite da cidade estava chegando, ansiosa para ver o erro de Ricardo, a noiva pobre que ousou sonhar alto demais. Helena recebia os convidados no hall principal, destilando veneno disfarçado de preocupação maternal, comentando baixo com as socialites sobre a origem duvidosa da noiva e como estava fazendo um ato de caridade ao permitir aquele casamento. Cada risada abafada que subia as escadas era como uma facada no peito de Clara. Ela se olhou no espelho manchado do quartinho. O vestido que usava era simples, comprado em um brechó e ajustado por ela mesma. Não tinha cristais Swarovski ou rendas importadas, mas tinha amor em cada ponto costurado. No entanto, naquele ambiente hostil, o vestido parecia um trapo. A sensação de inadequação era física, um nó no estômago que a fazia querer fugir, correr para longe daquela mansão que parecia sugar sua energia vital. Mas algo aprendia ali, uma intuição, uma conexão inexplicável com aquelas paredes de pedra, como se a casa sussurrasse segredos que só ela podia ouvir. O momento da marcha nupcial chegou, mas não houve a magia esperada. A música começou a tocar, uma melodia clássica e imponente, mas a atmosfera na capela construída nos jardins da mansão era de um velório, não de uma celebração. Clara caminhou sozinha pelo tapete vermelho estendido sobre a grama. Não havia pai, tio ou irmão ao seu lado. Apenas ela, segurando um buquê de flores do campo que colhera escondida, pois Helena havia esquecido de encomendar o buquê da noiva. Os convidados, sentados em cadeiras douradas, a seguiam com o olhar. Não havia sorrisos de encorajamento, apenas curiosidade mórbida e cochichos maldosos por trás de leques e mãos. Ricardo a esperava no altar, suando frio, o rosto pálido alternando olhares entre a beleza triste de Clara e a expressão de falcão de sua mãe, sentada na primeira fila como uma rainha em seu trono. Quando Clara chegou ao altar e as mãos de Ricardo tocaram as suas, elas estavam geladas. O padre começou a cerimônia, mas a tensão era palpável, como um elástico esticado ao máximo prestes a arrebentar. Foi então que o impossível, o extraordinário, começou a se manifestar de forma sutil. O tempo parecia ter parado. Helena, incapaz de conter seu desejo de humilhação final, levantou-se antes mesmo da pergunta crucial do padre. Ela não gritou, mas sua voz projetada ressoou clara. Ela anunciou que tinha um presente para o casal, um envelope. Com um sorriso triunfante, ela caminhou até o altar e entregou o envelope a Ricardo, exigindo que ele abrisse ali mesmo. Dentro, havia fotos antigas e documentos falsificados que mostravam os pais de Clara como criminosos, pessoas que supostamente haviam roubado a família Bittencourt no passado. O choque varreu a plateia. Ricardo olhou para os papéis, confuso e horrorizado. Clara sentiu o mundo girar. A acusação era grave, suja, planejada para destruí-la publicamente. Mas ao invés de desmaiar ou chorar copiosamente como Helena esperava, Clara sentiu uma onda de calor subir de seus pés até a cabeça. Não era vergonha, era memória. Ao olhar para o brasão da família Bittencourt, gravado no vitral da capela atrás do padre, uma lembrança bloqueada explodiu em sua mente com a força de um relâmpago. Ela não viu criminosos. Ela viu uma menina pequena correndo por aqueles mesmos jardins. Ela viu um homem gentil segurando-a no colo, naquela mesma capela. A habilidade única de Clara, sua memória eidética e sensorial, despertou violentamente. Ela largou a mão de Ricardo e deu um passo em direção a Helena. O ar ao redor de Clara mudou. A postura da noiva órfã se ergueu. Ela não precisava de gritos. Ela olhou nos fundos dos olhos de Helena e pela primeira vez a vilã recuou 1 milímetro, assustada com a intensidade daquele olhar. Clara não disse uma palavra de defesa sobre os documentos falsos. Ela apenas tocou com a ponta dos dedos uma coluna de pedra antiga do altar e fechou os olhos. Esta pedra, Clara sussurrou, mas sua voz foi ouvida no silêncio mortal.
tem uma inscrição oculta na base. Para minha amada Aurora, minha mãe. O padre, um homem muito velho que servia à paróquia há décadas, deixou a Bíblia cair de suas mãos trêmulas. O milagre não era divino, era a verdade emergindo das pedras. Clara sabia de algo que ninguém, nem mesmo Helena, sabia. A conexão dela com a mansão não era de uma intrusa, mas de uma raiz profunda que fora cortada e agora voltava a crescer. A humilhação de Helena havia acabado de despertar a verdadeira dona, e o jogo estava prestes a virar de uma maneira que o dinheiro dos Bittencourt jamais poderia comprar. O som daquela única palavra sussurrada por Clara, mãe, ao tocar a pedra fria do altar, deveria ter sido o suficiente para humanizar o momento, para trazer um pingo de compaixão àquele ambiente estéril de riqueza e arrogância. Mas na mansão dos Bittencourt, a compaixão era uma moeda que não tinha valor de troca. Helena, a matriarca que reinava absoluta sobre aquele império de aparências, não viu a dor de uma órfã conectando-se com seu passado. Ela viu apenas uma oportunidade. Uma oportunidade de ouro para esmagar, de uma vez por todas, a ameaça que aquela menina pobre representava para a pureza de sua linhagem. O silêncio que se seguiu ao sussurro de Clara foi quebrado não por um gesto de acolhimento, mas pelo som agudo, ritmado e cruel das palmas de Helena. 1, 2, 3 palmas lentas ecoaram pela nave da capela, ricocheteando nas paredes de pedra centenária e ferindo os ouvidos de todos os presentes. Helena começou a rir. Não era um riso de alegria, nem mesmo de escárnio comum. Era uma performance. Ela jogou a cabeça para trás, fazendo com que a luz dos vitrais coloridos refletisse nos diamantes de seu colar, criando um espetáculo de luzes que contrastava terrivelmente com a escuridão de sua alma. Ela caminhou lentamente em direção ao altar, seus saltos estalando no mármore como marteladas de um juiz sentenciando um réu. Ela não olhou para o filho, Ricardo, que estava pálido, suando frio dentro de seu terno italiano sob medida. Ela olhou diretamente para os convidados, buscando a cumplicidade da elite, transformando o casamento em um tribunal público. Incrível! A voz de Helena projetou-se, treinada em anos de comando e manipulação. Simplesmente incrível a capacidade que essa gente tem de inventar fábulas. Vocês ouviram, queridos amigos? Agora, além de caçadotes, temos uma médium entre nós. Ela ouve pedras. Ela sente inscrições fantasmas. Helena girou o corpo, sua saia de seda dourada rodopiando como a capa de um toureiro, e parou a centímetros do rosto de Clara. O perfume dela era tão forte que Clara sentiu o estômago revirar. Uma mistura de gardênia e algo metálico, perigoso. Diga-me, querida. Tânis Helena sussurrou, mas o microfone do padre captou cada sílaba venenosa. O que mais a pedra lhe diz? Ela lhe diz onde você escondeu a dignidade que finge ter? Ou ela lhe diz o preço exato que você cobrou para tentar destruir a vida do meu filho? Clara sentiu as pernas tremerem. A acusação era tão absurda, tão vil, que sua garganta se fechou. Ela olhou para Ricardo, buscando socorro. Ricardo, o homem que havia jurado protegê-la contra o mundo, o homem que havia dito que o amor deles era mais forte que qualquer preconceito. Mas Ricardo estava paralisado. Ele olhava para os sapatos, incapaz de sustentar o olhar da noiva ou da mãe. A covardia dele era mais dolorosa do que a crueldade de Helena. Ele estava ali, fisicamente, mas sua alma havia recuado, deixando Clara sozinha no campo de batalha. Helena percebeu a troca de olhares e sorriu, triunfante. Ela sabia que tinha vencido o filho antes mesmo de a batalha começar. Não olhe para ele com essa cara de cachorro abandonado, Helena disparou, arrancando o envelope pardo das mãos trêmulas de Ricardo. Ele não pode salvá-la da verdade, Clara. Ninguém pode. Helena ergueu o envelope bem alto como se fosse uma arma carregada. Vocês todos vieram aqui celebrar uma união, mas eu vim aqui impedir um crime. A palavra crime pairou no ar, pesada. Os convidados prenderam a respiração. Um burburinho começou a crescer nos bancos de trás. Helena abriu o envelope com violência, rasgando o papel.
Eu contratei os melhores investigadores do país. Revirei a vida dessa criatura. E o que encontrei não me surpreendeu, mas vai enojar vocês. Ela puxou uma série de papéis e fotos antigas granuladas, em preto e branco. O pai dela, o homem que ela dizia ser um trabalhador honesto, um santo sofredor, era, na verdade, o antigo caseiro desta propriedade. Sabem por que ele foi demitido 30 anos atrás? Não foi por corte de custos. Helena fez uma pausa dramática, deixando o suspense corroer os nervos de Clara. Ele foi pego roubando as joias da minha falecida sogra, roubando a prataria da família que lhe deu teto e comida. E fugiu como um rato na calada da noite. Helena jogou as fotos no chão, aos pés de Clara. As imagens se espalharam no tapete vermelho, fotos de um homem algemado, recortes de jornais antigos. Mentira! O grito saiu da garganta de Clara rasgando suas cordas vocais. A dor da injustiça era física, como se Helena tivesse lhe dado um tapa na cara. Clara se ajoelhou, pegando as fotos com as mãos trêmulas. Isso é montagem. Meu pai nunca roubou nada. Ele morreu pobre, mas morreu honesto. Você não pode manchar a memória dele assim. Clara olhou para as fotos. Eram falsificações grosseiras, montagens feitas para enganar olhos destreinados. Mas ali, naquele momento de pânico, ninguém iria analisar os pixels. A multidão via apenas o que Helena queria que vissem, a filha de um ladrão tentando dar o golpe do baú. "Cale essa boca imunda!" Helena gritou, perdendo a compostura refinada por um segundo, revelando a fera que habitava sob a maquiagem cara. "Não ouse gritar na minha casa, na minha igreja. O sangue ruim corre nas suas veias, garota. É genético." O pai ladrão, a filha golpista. Você planejou tudo, não foi? Seduziu meu filho, engravidou a mente dele com sonhos românticos, tudo para colocar as mãos no que seu pai não conseguiu roubar. Helena virou-se para Ricardo, agarrando o rosto dele com as mãos, cravando as unhas na pele do filho. "Acorde, Ricardo, olhe para ela. Olhe para o vestido barato, para o cabelo sem corte, para a origem podre. Você ia manchar o nome dos Bittencourt com isso? Ia colocar a filha do ladrão na cama dos seus avós?" A dúvida plantada por Helena floresceu instantaneamente no coração fraco de Ricardo. Ele olhou para Clara, ajoelhada no chão, segurando as fotos falsas, chorando copiosamente. E naquele momento terrível ele não viu a mulher que amava. Ele viu o problema. Ele viu a vergonha. Ele viu a desaprovação de toda a sociedade que ele foi criado para impressionar. O amor, que parecia tão sólido nas tardes de verão escondidas, desmoronou como um castelo de areia diante da maré de veneno de Helena. Ricardo deu um passo para trás. Depois outro. Ele soltou a mão que, instantes antes, ameaçava estender para ajudar Clara a se levantar. "Ricardo", Clara sussurrou, a voz falhando, os olhos implorando por um pingo de fé. "Você me conhece. Você conhece meu coração. Por favor." Ricardo fechou os olhos, uma lágrima solitária e covarde escorrendo por seu rosto. "Vá embora, Clara." Ele murmurou tão baixo que quase ninguém ouviu. "O quê?" Clara perguntou, incapaz de processar a traição final. "Vá embora!" Ricardo gritou, sua voz quebrando, a raiva dele sendo direcionada para ela, a vítima, porque era mais fácil odiá-la do que enfrentar a mãe. "Minha mãe tem razão. Nós somos de mundos diferentes. Eu fui estúpido. Pegue suas coisas e suma da minha vida." O mundo de Clara parou. O som da respiração dos convidados, o canto dos pássaros lá fora, tudo cessou. Só havia o zumbido agudo da rejeição em seus ouvidos. Helena sorriu, um sorriso genuíno de satisfação. O trabalho estava feito. Ela estalou os dedos no ar, um som seco e autoritário. Imediatamente a porta lateral da sacristia se abriu e 3 seguranças, homens enormes vestidos de preto, com rostos impassíveis de quem cumpre ordens sem questionar moralidade, marcharam em direção ao altar. "Tirem esse lixo da minha vista", ordenou Helena, apontando para Clara como se apontasse para um inseto peçonhento. "E se ela resistir, não precisam ser gentis." O primeiro segurança agarrou o braço esquerdo de Clara com uma força brutal.
seus dedos apertando a carne macia até deixar marcas brancas que logo ficariam roxas. O segundo segurança segurou o outro braço. Clara tentou se debater, o instinto de sobrevivência falando mais alto que o choque. "Me soltem, eu saio sozinha, não me toquem", ela gritou. Mas seus protestos eram inúteis contra a massa muscular dos homens. Eles a levantaram do chão, seus pés balançando inutilmente no ar, o vestido de noiva se retorcendo, o tecido barato esticando até rasgar na costura lateral, com um som triste de crack. Eles a arrastaram pelo corredor central. A caminhada da vergonha. Clara olhava para os lados, vendo os rostos das pessoas que minutos antes fingiam sorrir para ela. Agora as máscaras haviam caído. "Que vergonha", sussurrou uma senhora idosa, cobrindo a boca com um leque de renda. "Sempre soube que ela não prestava. Estava escrito na testa", comentou um empresário gordo, balançando a cabeça. "Bem feito. Quem manda querer subir na vida sem esforço?" Riu uma jovem socialite, filmando tudo com o celular escondido na bolsa. Cada comentário era uma pedra atirada. Cada olhar era uma cusparada. Clara sentiu-se nua, exposta, violada em sua alma. O véu, que já estava rasgado no chão desde o início, prendeu no pé de um banco e foi arrancado de vez de seus cabelos, levando consigo alguns fios, uma dor aguda que ela mal registrou diante da dor maior de seu coração sendo estraçalhado. Ao chegarem à porta colossal de madeira maciça da igreja, os seguranças não pararam. Eles a empurraram para fora com violência. Lá fora, o tempo havia virado. Como se o céu chorasse a injustiça que os homens cometeram, nuvens negras de tempestade haviam coberto o sol. Um trovão retumbou, sacudindo as janelas da mansão, e a chuva desabou. Não uma garoa fina, mas uma tempestade torrencial, fria e implacável. Os seguranças jogaram Clara no cascalho da entrada, pedras pontiagudas cortando seus joelhos e as palmas de suas mãos. A lama espirrou, manchando o branco do vestido, transformando a pureza da noiva em uma imagem de degradação. "E nunca mais volte", gritou o chefe da segurança, fechando as portas da igreja, abafando a música clássica e o calor lá de dentro, deixando Clara sozinha no frio, na chuva e na escuridão repentina da tarde. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ela caiu de novo na lama, chorando, soluçando tão alto que competia com o barulho da chuva. O frio penetrava seus ossos, fazendo-a tremer incontrolavelmente. Ela olhou para a mansão iluminada, para as janelas onde via as silhuetas dos convidados voltando a beber champanhe, como se nada tivesse acontecido. Ela havia perdido tudo: o noivo, a reputação, o sonho, a dignidade. Estava no fundo do poço, e as paredes eram altas demais para escalar. Clara estava prestes a desistir. O frio começava a entorpecer seus sentidos e uma parte dela desejava apenas fechar os olhos e deixar a escuridão levá-la. Mas então, uma luz cortou a penumbra da tempestade. Faróis potentes de um amarelo antigo iluminaram o portão de ferro da propriedade. Um carro aproximava-se. Não era um dos carros esportivos e vulgares dos amigos de Ricardo. Era um Rolls-Royce antigo, preto, impecavelmente conservado, um veículo que exalava uma autoridade de outros tempos. O carro parou silenciosamente ao lado de onde Clara estava caída. A porta traseira se abriu. Um motorista uniformizado saiu rapidamente, abrindo um guarda-chuva preto enorme, e correu para proteger o passageiro que desembarcava. De dentro do carro, saiu um homem que parecia ter saído de um livro de história. O Dr. Arnulfo Alencar, o advogado mais antigo da cidade, o homem que guardava os segredos de todas as famílias poderosas da região há 50 anos. Ele apoiava-se em uma bengala de ébano com castão de prata. Seu terno cinza estava perfeitamente alinhado, e seus olhos, por trás de óculos de aros grossos, brilhavam com uma inteligência afiada e uma fúria contida. Ele ignorou a lama que ameaçava sujar seus sapatos italianos. Caminhou diretamente até Clara. Com um gesto de cavalheiro que não existia mais naquele século, ele estendeu a mão enluvada para a jovem. "Levante-se, menina",
A voz dele era rouca, profunda, competindo com o trovão. Não é apropriado que a dona desta terra esteja prostrada na lama. Clara olhou para cima, a visão embaçada pela chuva e pelas lágrimas. Ela mal conseguia falar. Doutor, eles me expulsaram. Disseram que sou filha de ladrão. O doutor Alencar fez um sinal, e o motorista imediatamente colocou um sobretudo quente e seco sobre os ombros de Clara. O advogado olhou para a mansão iluminada com um desprezo palpável. Eu sei o que disseram. Helena sempre teve o hábito de reescrever a história para esconder seus próprios pecados. Mas a mentira tem pernas curtas, e hoje as pernas dela foram cortadas. Ele tirou de dentro do paletó uma pasta de couro envelhecida, selada com lacre vermelho oficial de cartório. A chuva batia na pasta, mas o couro protegia o conteúdo precioso. Preste atenção, Clara. O que vou lhe dizer agora vai mudar tudo. Seu pai, o homem que Helena chamou de ladrão, ele não era o caseiro. O advogado se aproximou, sua voz baixando para um tom confidencial, mas firme. Seu pai, Augusto, era o irmão mais velho do falecido marido de Helena, o verdadeiro primogênito dos Bittencourt. Ele foi deserdado publicamente há 30 anos porque cometeu o crime de amar sua mãe, uma mulher simples. Helena e o marido assumiram tudo. Mas o velho patriarca, meu velho amigo e cliente, ele se arrependeu no leito de morte. O coração de Clara disparou, batendo contra as costelas doloridas. Arrependeu-se? Sim, continuou o Dr. Alencar, abrindo a pasta sob a proteção do guarda-chuva. Ele puxou um documento com selos dourados e um exame laboratorial recente, com timbres internacionais de verificação genética. Antes de morrer, o avô de Ricardo me chamou. Ele sabia da sua existência. Ele sabia que você nasceria. E ele deixou este testamento, trancado em meu cofre sob segredo de justiça, para ser aberto apenas no dia em que você tentasse entrar nesta casa pelo matrimônio ou completasse 21 anos. Hoje é o dia do seu casamento. Clara tocou o papel. Seus dedos manchados de lama roçaram o selo oficial. Este exame de DNA, o advogado apontou para a folha cheia de gráficos complexos, foi feito com amostras que coletei de você sem que soubesse, na clínica onde fez seus exames pré-nupciais. Ele prova com 99,9% de certeza que você é a única neta direta da linhagem primogênita, e de acordo com a cláusula irrevogável do testamento do patriarca, em caso de arrependimento e reconhecimento, a posse total da mansão Bittencourt, das terras ao redor e 60% das ações do conglomerado familiar passam automaticamente para o herdeiro da linha principal. O advogado fechou a pasta com um estalo que soou mais alto que a tempestade. Ele olhou nos olhos de Clara. Helena mora aqui de favor. Ricardo é rico de mesada. Você, Clara, você é a dona de tudo isso, inclusive do teto sob o qual eles estão bebendo o champanhe que você pagou sem saber. A revelação não foi mágica, foi factual, foi brutal, foi inegável. A humilhação que Clara sentiu segundos atrás começou a se transformar em outra coisa. Não era vingança barata, era o peso da justiça caindo sobre seus ombros. Ela não era a intrusa, ela era a rainha exilada voltando para casa. Eles trancaram o portão, disse Clara, olhando para as grades de ferro. O Dr. Alencar sorriu, um sorriso fino e perigoso. Ele tirou um molho de chaves antigas e pesadas do bolso. Eles trancaram as fechaduras novas, mas esqueceram que esta casa tem donos antigos. Ele entregou a chave mestra para Clara. Vamos entrar, e sugiro que você enxugue essas lágrimas. A dona da casa não chora na frente dos inquilinos indesejados. Clara segurou a chave. O metal frio em sua mão parecia pulsar. Ela se endireitou. A menina órfã e assustada ficou na chuva. Quem entrou no carro ao lado do advogado foi uma mulher com o poder de destruir o mundo de Helena com uma única folha de papel. O carro começou a se mover em direção ao portão secundário, pronto para invadir a festa e trazer o verdadeiro juízo final. Dentro da mansão Bittencourt, a tempestade lá fora era apenas um ruído distante,
abafado pelas grossas paredes de pedra e pelas cortinas de veludo. O clima era de alívio e celebração perversa. Helena havia ordenado que a orquestra tocasse uma valsa animada para dissipar a energia ruim deixada pela expulsão de Clara. Garçons serviam champanhe francês em taças de cristal, e os convidados, aquela elite volúvel que muda de lado conforme o vento, já riam e brindavam, esquecendo-se da noiva que haviam acabado de ver ser jogada na lama. Ricardo estava no bar, bebendo uísque puro em grandes goles, tentando afogar a imagem dos olhos de Clara cheios de lágrimas. Helena, por sua vez, circulava triunfante, recebendo elogios por sua coragem de salvar a família de uma golpista. Foi necessário, dizia Helena para um grupo de senhoras ajeitando seu colar de diamantes. Às vezes, temos que ser duros para proteger o patrimônio que nossos antepassados construíram com tanto suor. Foi nesse exato momento, no auge da arrogância, que um estrondo muito maior que o trovão sacudiu o salão principal. As portas duplas de entrada, feitas de carvalho maciço e trancadas pelos seguranças, não foram abertas. Elas foram escancaradas com violência. O vento e a chuva invadiram o hall de entrada, apagando as velas dos candelabros próximos e fazendo a música parar instantaneamente. Um silêncio mortal caiu sobre a festa. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Lá emoldurada pela tempestade e pela escuridão da noite, estava Clara. Ela não parecia mais a noiva frágil e assustada. O vestido estava sujo de lama, o cabelo molhado grudava no rosto e ela tremia de frio, mas seus olhos queimavam com um fogo que ninguém jamais vira antes. Ao lado dela, como um guardião implacável, estava o Dr. Alencar, segurando a pasta de couro como se fosse uma espada desembainhada. Atrás deles, 4 policiais militares, convocados pelo advogado no caminho, aguardavam ordens. Helena soltou a taça de champanhe que se espatifou no chão, o som do vidro quebrando, ecoando no silêncio aterrorizado. "Segurança!" Helena gritou, sua voz falhando pela primeira vez. "Tirem esses invasores daqui! Chamem a polícia!" "A polícia já está aqui, Helena!" A voz do Dr. Alencar trovejou, projetando-se pelo salão sem precisar de microfone. Ele bateu a ponta de metal de sua bengala no chão de mármore com força. Mas eles não vieram prender a invasora. Eles vieram garantir a posse da proprietária. Ricardo largou o copo no balcão e correu até a mãe, olhando de Clara para o advogado, confuso e pálido. "Dr. Alencar, o senhor estava morto. Digo, aposentado. O que significa isso? Clara, por que você voltou?" Clara deu um passo à frente. O som de seus pés descalços e sujos no mármore polido foi o único som na sala. Ela caminhou até o centro do salão, ignorando os olhares de choque. Ela parou diante de Helena e Ricardo. A lama do vestido dela pingava no chão imaculado, manchando a perfeição da festa. "Eu não voltei, Ricardo", disse Clara, sua voz calma, assustadoramente serena. "Eu apenas entrei na minha casa." Helena riu, um riso nervoso, beirando a histeria. "Sua casa? Você enlouqueceu de vez, garota? Alguém chame o manicômio." Dr. Alencar abriu a pasta. Com movimentos precisos, ele tirou o documento amarelado e o ergueu para que todos vissem o selo dourado do patriarca Bittencourt. "Senhoras e senhores", começou o advogado, dirigindo-se aos convidados como um juiz lendo uma sentença. "O que tenho em mãos é o último testamento e vontade do Sr. Antônio Bittencourt, avô de Ricardo. Um documento que Helena tentou enterrar, mas que a justiça divina trouxe à tona. Este documento reconhece Augusto, o pai de Clara, como o filho legítimo e herdeiro universal, vítima de uma armação caluniosa inventada por esta senhora." Ele apontou a bengala para Helena. "Para usurpar a fortuna." O burburinho explodiu no salão. Helena ficou branca como papel. "Isso é falso, é forjado!" ela gritou, avançando para tentar rasgar o papel, mas um dos policiais bloqueou seu caminho. "E isto?" continuou o doutor. Alencar, ignorando os gritos dela e puxando o exame de DNA, "é a prova biológica irrefutável. Clara Bittencourt é a neta primogênita,
e conforme a cláusula 4 do testamento, a partir do momento em que a herdeira completa 21 anos, ou contrai matrimônio, ou tenta contrair e é impedida por dolo, a posse total deste imóvel, das contas bancárias associadas e das ações majoritárias reverte imediatamente para ela. O advogado virou-se para Helena, seus olhos fuzilando a vilã. Acabou, Helena. Você viveu 30 anos gastando o dinheiro de uma órfã. A festa acabou. A gravidade da situação abateu-se sobre Ricardo como uma tonelada de tijolos. Ele olhou para a mãe, que estava paralisada, boca aberta, incapaz de formular uma mentira rápida o suficiente. Depois olhou para os convidados que já começavam a se afastar deles, como se a pobreza fosse contagiosa. E então olhou para Clara. Ele viu não a mulher que amava, mas a dona da fortuna. O instinto de sobrevivência e de oportunismo de Ricardo ativou-se. Ele correu até Clara caindo de joelhos na frente dela, ignorando a lama que sujava suas calças de linho. Ele tentou pegar as mãos dela. Clara, meu amor, graças a Deus. Ele começou a chorar, lágrimas grossas e falsas. Eu sabia. Eu sentia no meu coração que havia algo errado. Minha mãe me manipulou. Ela me obrigou a dizer aquelas coisas horríveis. Eu estava confuso, com medo. Mas o que importa é que você é a herdeira. Nós somos os herdeiros. Podemos nos casar agora mesmo. O padre ainda está aqui. A audácia de Ricardo fez um silêncio enojado cair sobre o salão. Até os convidados mais fúteis ficaram chocados com a rapidez da mudança dele. Clara olhou para o homem ajoelhado a seus pés. O homem por quem ela teria dado a vida horas atrás. Agora, ela só via um estranho patético. Clara puxou as mãos, livrando-se do toque dele com nojo. Nós? Ela perguntou, a voz fria. Não existe nós, Ricardo. O nós morreu no momento em que você me viu ser arrastada por aquele corredor e virou o rosto. Você não ama a mim. Você ama isso. Ela apontou para o lustre de cristal, para as paredes douradas. Você ama o conforto, e você é tão podre quanto a sua mãe. Ricardo parou de chorar instantaneamente, seu rosto contorcendo-se em raiva ao perceber que o teatro não funcionara. Clara virou-se para Helena. A matriarca tentava manter a pose, mas tremia visivelmente. E você? Disse Clara, dando um passo em direção à sogra. Você disse que o meu lugar era na sarjeta, que eu não tinha classe para estar nesta casa. Clara olhou em volta, para os garçons que pararam de servir, para a equipe de limpeza que assistia tudo do canto. Muitos ali conheciam Clara, sabiam de sua bondade e sorriam discretamente. Pois eu digo que classe não é o que se veste, Helena. É como se trata as pessoas, e você não tem nenhuma. Clara olhou para o doutor Alencar. Doutor, qual é o prazo legal para desocupação em casos de flagrante usurpação? O advogado sorriu. Em casos extremos, onde há risco de dilapidação do patrimônio, a desocupação pode ser imediata, com força policial. Clara assentiu. Ela apontou para a porta aberta, onde a chuva ainda caía forte. Vocês têm 10 minutos, sentenciou Clara. Peguem apenas o que for pessoal. Roupas e itens de higiene. As joias ficam, os carros ficam, o dinheiro fica. Tudo isso foi comprado com a herança do meu pai. Você não pode fazer isso, gritou Helena, perdendo totalmente a razão, avançando como uma louca. Esta é minha casa, eu sou uma Bittencourt. Você é uma fraude, respondeu Clara firme. Os policiais se aproximaram. Senhora, acompanhe-nos para a retirada dos pertences ou teremos que levá-la à delegacia por desordem, disse o oficial. A humilhação foi completa. Sob os olhares de toda a alta sociedade da cidade, Helena e Ricardo foram escoltados escada acima pelos policiais. Tiveram que enfiar algumas roupas em sacolas plásticas de lixo, pois as malas de grife pertenciam à casa. 10 minutos depois, eles desceram. Sem maquiagem retocada, sem dignidade, sem o poder que ostentavam. Ao passarem por Clara, Ricardo tentou um último olhar de súplica, mas encontrou apenas uma parede de gelo. Helena, derrotada, não conseguiu nem olhar para a ex-nora. Eles foram conduzidos até a porta.
Não havia motorista para levá-los. Seus carros de luxo estavam bloqueados por ordem judicial. Eles tiveram que sair a pé. A imagem final que os convidados viram foi Helena e Ricardo, com sacolas de lixo nas mãos, caminhando pelo cascalho da entrada, sob a mesma chuva torrencial e fria onde haviam jogado Clara. O portão de ferro se fechou atrás deles com um clangor definitivo. O mundo tinha dado voltas. Quem estava na lama, agora, eram eles. O salão estava vazio. Os convidados, constrangidos e percebendo que a festa havia acabado da pior forma possível, foram embora rapidamente, murmurando desculpas esfarrapadas para Clara, tentando garantir convites futuros para a nova rainha. Mas Clara não deu atenção a nenhum deles. Quando o último carro partiu, restaram apenas Clara, Dr. Alencar e Lúcia, sua melhor amiga, que havia ficado escondida chorando na cozinha e agora corria para abraçá-la. O silêncio na mansão era diferente agora. Não era mais opressor. Era um silêncio de paz, de limpeza. Clara sentou-se na escadaria principal, exausta, o vestido de noiva arruinado, a lama secando na pele, mas ela nunca se sentiu tão limpa. Lúcia trouxe uma toalha quente e começou a limpar o rosto da amiga. Dr. Alencar aproximou-se, servindo um copo de água para ela. "Você foi muito corajosa, minha filha", disse o velho advogado, olhando para ela com orgulho paternal. Seu avô estaria orgulhoso, e seu pai, onde quer que esteja, está sorrindo. A justiça demorou, mas não falhou. Clara olhou para o grande quadro a óleo no topo da escada. Era o patriarca Bittencourt. Pela primeira vez, o olhar severo do homem no quadro parecia suave, acolhedor. "Não foi pelo dinheiro, Dr. Alencar", sussurrou Clara, encostando a cabeça no ombro da amiga. "Foi pela verdade. Eles tentaram apagar quem meu pai era. Tentaram me fazer acreditar que eu não valia nada. Mas hoje eu descobri quem eu sou." Ela levantou-se e caminhou até a janela. A tempestade havia passado. As nuvens se dissipavam, revelando uma lua cheia brilhante que iluminava os jardins vastos, que agora eram seus. Mas ela não olhava para as posses. Ela olhava para o horizonte, para a liberdade. "O que você vai fazer agora, Clara?" perguntou Lúcia. "Você é a mulher mais rica da cidade." Clara sorriu, um sorriso leve, sem a amargura da vingança, mas com a serenidade da sabedoria. Ela tocou o coração. "Vou transformar esta casa. Não será mais um monumento à vaidade. Será um lugar onde ninguém será julgado pelo que tem no bolso, mas pelo que tem na alma. E a primeira coisa que farei", ela olhou para o véu rasgado que ainda segurava na mão, "é enterrar este passado e começar a viver a minha própria história." A câmera se afasta lentamente de Clara, na janela da mansão iluminada, contrastando com a estrada escura onde Helena e Ricardo desapareceram na noite, mostrando que a verdadeira riqueza não é o que se conquista roubando, mas o que se herda sendo justo. O mundo dá voltas. Quem hoje humilha sentado no trono, amanhã pode chorar na sarjeta. A justiça de Deus não falha, apenas espera o momento certo. E você? Teria perdoado Ricardo se ele tivesse pedido perdão de joelhos, ou traição não tem volta? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias de justiça e emoção.